Luís era um monarca francês absolutista, ou seja, todo o governo ficava sob seu comando. Ele nasceu em 5 de setembro de 1638 e seu reinado começou quando ele tinha 5 anos de idade, em 1643, durando até 1715. Luís, em sua liderança, quase não tinha limites. Ele baixava as leis, comandava a justiça, cobrava os impostos, administrava o reino e nomeava os funcionários. Haha! Em 1655, ele nomeou Jean-Baptiste Colbert para a chefia da Controladoria Geral. Colbert reduziu os problemas financeiros da França e tornou os impostos mais eficientes. Ele também era chamado de Rei Sol. A nobreza gravita ao meu redor, assim como os astros ao redor do sol. O rei Luís se aproximou da burguesia, mesmo ela sendo uma classe social politicamente marginalizada. O Palácio de Versalhes foi construído para ostentar o poder e a riqueza do rei e servia de cenário para os diversos rituais que compunham a vida na corte. Ele tem lustres de cristal, estátuas de mármore, uma capela com portões de ouro e jardins muito bem decorados. Curvar-se ao rei era algo necessário para a manutenção do prestígio e da influência de um nobre. Todos se curvem a mim! Naquela época, o poder dos reis na terra era comparado ao poder de Deus nos céus. O Estado sou eu! Esta é uma frase atribuída ao rei relacionada à centralização total do poder dele. Em seu reinado, a França lutou 3 guerras: a franco-holandesa, a dos 9 anos e a da sucessão espanhola. Eu tinha 34 anos. O meu reino, bispo de Munister, o eleitorado de Colônia e o reino de Inglaterra entramos em uma guerra contra a República Holandesa, que depois recebeu apoio do Sacro Império Romano, Brandeburgo e da Espanha. Finalmente consegui acabar com a guerra por meio dos Tratos de Niméria, em 1674. Em 1688, a França entrou em outra guerra, a dos 9 anos, contra uma coalizão europeia. Esta coligação incluía o Sacro Império Romano, a República Holandesa, a Inglaterra, Espanha, Saboia e Portugal. A guerra acabou com o Tratado de Ryswick em 1697. Ao fim da minha vida, a França lutou a Guerra de Sucessão Espanhola. Essa foi a guerra que disputava a coroa espanhola entre Carlos VI e Felipe V, já que o monarca anterior, Carlos II, não deixara herdeiros. No dia 1º de setembro de 1715, Luís morreu de gangrena, uma doença que mata os tecidos causada por uma infecção ou falta de fluxo sanguíneo. Assim, seu reinado acabou. Luís IX nasceu em 25 de abril de 1214. Foi o rei da França de 1226 a 1270, quando ele morreu e se tornou um santo da Igreja Católica. Em seu reinado, ele era como um juiz, controlava a justiça, ele tinha o poder de julgar todos que eram acusados. Eu proibi julgamentos por provação, tentei impedir as guerras privadas e introduzi a presunção de inocência no processo criminal. Eu era considerado em toda a Europa um rei extremamente justo. Suas ações foram baseadas nos valores cristãos, sendo ele muito devoto dessa fé. Assim, ele punia blasfêmia, jogos de azar e empréstimos de interesse. Além disso, ele construiu inúmeros hospitais, leprosários, orfanatos e escolas, e era notadamente conhecido pela sua caridade e cuidado com os pobres e doentes. Ele se casou com Margarida da Provença e teve 11 filhos, um deles sendo Felipe III. Eu sou o avô do rei Felipe IV. Os meus descendentes se espalharam por toda a Europa e América. Inclusive, todos os atuais monarcas da Europa são descendentes meus. Seu governo foi lembrado na França como o século de ouro de São Luís, deixando uma imagem muito positiva dele para os franceses. Ele era zeloso de sua missão de lugar-tenente de Deus na terra. De forma a cumprir este dever, organizaria 2 cruzadas. Ambas fracassaram, mas contribuíram para seu prestígio.
Para financiar sua primeira cruzada, perseguiria judeus. No século XIII, era generalizada a aversão pelos judeus, por serem culpados pela morte de Jesus. Tal como seus antecessores, Luís tomou medidas discriminatórias e persecutórias contra esta minoria, também com a intenção de a converter ao cristianismo. Em 1244, Luís IX caiu gravemente enfermo de disenteria, a ponto de alguns terem como certa sua morte. Na realidade, ele morreu em 25 de agosto de 1270 e foi considerado santo pelo Papa Bonifácio VIII em 11 de julho de 1297. Meu reinado foi um período de muito zelo religioso, com a intenção de conduzir o povo francês à salvação da alma. Meus contemporâneos não teriam compreendido se um rei tão poderoso e piedoso como eu não fosse libertar a Terra Santa. Felipe IV nasceu em 1268 e foi o rei da França em 1285 a 1314. E como se casou com Joana de Navarra, se tornou rei de Navarra de 1284 a 1305. Ele foi um rei polêmico por ter criado condições para que ocorresse a eclosão da Guerra dos 100 Anos. Foi extinguida a Ordem dos Cavaleiros Templários, uma ordem militar da cavalaria com o objetivo cruzadista, do dia 13 de outubro de 1307. Isso pode ter influenciado a superstição de que as sextas-feiras 13 são dias de azar. Ele era um homem importante e silencioso, parecia distante do governo para seu povo, e por ter encarregado seus ministros de políticas específicas, especialmente as impopulares. Ele foi chamado de coruja inútil. A França tinha boas relações com a Mongólia, já que os dois países lutariam contra os muçulmanos. Também houve uma guerra contra a Inglaterra. Dados com a Inglaterra começaram em 1294, resultado das duas monarquias serem competitivas e expansionistas, acompanhando de um pacto da França com a Escócia. O controle da Gasconha foi disputado sem conclusão de 1294 a 1303, com uma pausa de 1298 a 1300. Em 1300, o rei Felipe ocupou a Flandres e conquistou a Guienne, a qual foi obrigado a devolver à Inglaterra. Em 1304, ele liderou pessoalmente uma vitoriosa campanha com a Batalha de Mons-en-Pévèle, na atual região de Norte Passos de Calais. 5. Obriguei os flamengos a aceitarem um desvantajoso tratado de paz que acionou as ricas cidades produtoras de tecido Lille-Odoouai ao meu reino. Felipe morreu em 29 de novembro de 1314, devido a um derrame cerebral, passando o reino para seu filho Luís X.